E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada e, sinceramente, desconstruir aquele que talvez seja o maior clichê da era da informação. A velha ideia de que conhecimento por si só é poder. Sabe aquela diferença enorme entre só ter a intenção de fazer algo e ir lá e fazer de verdade? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Porque, pensa bem, a gente está literalmente se afogando em uma tempestade de dados, seminários, livros, cursos online e, mesmo assim, muita gente não consegue gerar aqueles resultados fantásticos, né? E aí fica aquela grande questão no ar. Qual é, de fato, o elo perdido? O que está faltando para pegar todo esse acesso absurdo à informação e transformar num sucesso real e tangível na prática? Bom, isso traz a gente direto para essa obra revolucionária do Anthony Robbins. O que a gente vai ver aqui serve como um verdadeiro projeto fundamental, sabe? É a base da nossa análise de hoje sobre como funciona a mecânica da realização pessoal e como se estrutura essa tal de tecnologia de mudança humana. E para organizar nosso mergulho nesse material, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o verdadeiro significado do poder. Segundo, a ciência da modelagem. Depois, estados mentais e fisiologia. Em quarto lugar, o sistema de crenças. E para fechar com chave de ouro, atingindo a congruência total. Então, bora começar pelo começo. Ponto 1. O verdadeiro significado do poder e como a gente precisa redefinir o que é o poder moderno. Aqui está o grande segredo. O ponto crucial que a gente precisa internalizar de uma vez por todas é esse. A verdadeira definição de poder na atualidade é a capacidade de agir e produzir os resultados que se deseja. Não é só ficar acumulando passivamente um monte de fatos ou teorias na cabeça. O poder moderno, no fim das contas, exige a execução prática da coisa. Sério, se só ter ideias positivas e boas intenções fosse suficiente, a gente teria ganhado pôneis na infância e todo mundo estaria vivendo uma vida de sonhos agora mesmo, concorda? Mas, na prática, a ação é o diferencial definitivo. A informação guardada na cabeça é tipo uma semente adormecida. O ato de colocar a mão na massa, de executar, é o que faz essa semente germinar e virar uma realização de verdade. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, a ciência da modelagem, ou, como a gente pode chamar, a sintaxe do sucesso. Imagina que a gente vai fazer um bolo. A gente precisa de ingredientes específicos e eles precisam ser misturados numa ordem exata, certo? Reproduzir a excelência humana funciona do mesmo jeito. Exige encontrar a sintaxe correta. Isso significa entender direitinho a ordem em que o modelo de sucesso usa os sistemas visuais, auditivos e sinestésicos. É essa sequência dos nossos sentidos que forma a estrutura de como a gente age e, claro, dos resultados que a gente colhe. O lance aqui é que o sucesso deixa pistas, sabe? Ele deixa rastros muito claros. Quando a gente mapeia com uma precisão quase cirúrgica as estratégias de quem já é especialista, a gente economiza anos e anos de tentativa e erro. É só duplicar essas ações internas e externas, reproduzindo resultados extraordinários numa fraçãozinha do tempo que a gente levaria tentando aprender tudo do zero. E para conseguir executar essa receita, a gente entra no ponto 3, estados mentais e fisiologia, que é basicamente o poder do estado. Olha só como existe uma divisão super clara na nossa experiência. O nosso comportamento, no fundo, é só o resultado do estado mental e físico em que a gente está num determinado momento. É esse estado que vai ditar se a gente consegue acessar aquele nosso reservatório gigante de poder pessoal e agir com confiança e alegria, ou se a gente vai ficar ali totalmente impotente, travado pelo medo, pela confusão ou frustração. Existe um ciclo quase cibernético nesse processo todo. A ideia central da nossa análise aqui é que a mente e o corpo são, na verdade, um único sistema super integrado. O que a gente pensa altera a nossa fisiologia na mesma hora, e vice-versa. Tipo, um pensamento super focado muda a nossa postura física, e se a gente adotar uma postura de poder agora, o nosso jeito de pensar muda no mesmo instante. E as pessoas de alto desempenho sabem muito bem disso. Elas não ficam esperando bater aquela vontade ou se sentirem super bem para começar a agir. Elas vão lá e puxam ativamente essas alavancas físicas. Elas mudam a postura de propósito, aceleram a respiração, controlam a tensão dos músculos, mudam até o tom de voz. Tudo isso para entrar rapidinho num estado dinâmico e cheio de energia, garantindo que a ação aconteça, não importa o cenário. Agora, o que alimenta esses estados? Isso nos traz ao ponto 4, o sistema de crenças, o nascimento da excelência. As nossas crenças funcionam como o alicerce absoluto do que a gente acha que é possível fazer. Lembra daquele poema clássico do Ralph Waldo Emerson sobre o sucesso?
Ele mostra como as nossas convicções mais profundas, tipo o desejo de deixar o mundo um pouquinho melhor ou simplesmente rir mais vezes, são elas que moldam as nossas metas mais altas, aquilo pelo qual a gente decide lutar a vida inteira. E tem um detalhe mágico aqui, quando a gente adota aquela crença fortalecedora de que cada pessoa cria o seu próprio mundo e é 100% dona dos seus resultados, sabe o que acontece? Aquela nuvem de desculpas baseada em fatores externos, no que os outros fizeram ou deixaram de fazer, simplesmente evapora. Assumir essa responsabilidade incondicional é, na prática, a maior prova de maturidade e a melhor forma de segurar as rédeas do próprio poder. Chegamos então ao clímax da nossa análise. Ponto 5. Atingindo a congruência total, que é sobre alinhar de vez todos os nossos recursos mentais e físicos. A tal da congruência total acontece quando todos os nossos recursos físicos e mentais estão trabalhando juntos, super unificados, mandando um sinal único e fortíssimo. É quando o que a gente fala combina exatamente com o tom da voz, a respiração acompanha a mensagem, o rosto confirma e a postura apoia tudo isso. Quando isso acontece, o cérebro recebe um comando que não tem como ser ignorado e responde com a máxima eficácia. Agora, a incongruência, ela só gera ruído. Se as palavras dizem, eu tenho coragem, mas os ombros estão caídos e a voz sai fraquinha, é igualzinho um soldado morrendo de medo entrando no campo de batalha. O cérebro recebe uns sinais todos misturados, tipo uma televisão velha piscando sem parar. E o resultado disso? Tentativas super fracas e quase sempre aquela famosa autossabotagem. Então a gente volta para a nossa revelação central, que é para amarrar tudo que a gente viu aqui hoje. A verdadeira definição de poder na atualidade é a capacidade de agir e produzir os resultados que se deseja. Escapar daquela armadilha perigosa de só acumular conhecimento passivo exige assumir o controle total da nossa fisiologia, modelar quem já chegou lá e, inegociavelmente, exigir de nós mesmos uma congruência interna absoluta. Para fechar nossa reflexão, a ideia não é só ter uma compreensão intelectual bonitinha de como tudo isso funciona. A pergunta que não quer calar e que a gente precisa se fazer agora é, diante de tudo isso que a gente conversou, quais ações específicas e congruentes vão ser colocadas em prática neste exato momento para mudar e moldar a realidade de verdade? O mapa está na mão, mas o poder, de verdade, está no próximo passo prático que vai ser dado.